Então, congregação amada do Senhor, meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. É, Antes de mais nada, né, que eu sempre estou pedindo, né, ou pelo menos ultimamente, para você assinar o canal, clicar no sininho, compartilhar essa palavra, quem sabe pode servir para alguém. Então, vamos ver hoje o poder do clamor a Deus através do Salmo 142. Bom, Deus preparou este salmo, esta oração, que ela reflete um estado de angústia que é comum entre as pessoas. Deus quer que todos os povos o adorem, que louvem o seu nome, e ele quer livrar a cada um de nós dos nossos perseguidores. Então, é algo assim muito tremendo essas assim as descobertas, os achados que a gente encontra na Bíblia. Então, esse algo, esse clamor é tremendo. Então, é como que o homem pode se dirigir a Deus e clamar por uma causa? Imagine o homem mais poderoso do mundo. Quer dizer, hoje está difícil de escolher um, né? Mas você pode pensar no presidente dos Estados Unidos, no Joe Biden, você pode pensar no Putin, né, que está muito em evidência, pode pensar no presidente da China. Imagina, e se você tivesse acesso a eles? O que você faria? O que você falaria? Então, gente, pensa nisso. Olha só, se você chegasse, tivesse uma audiência com Putin hoje, você não ia pedir pelo fim da guerra? Então, você ia interceder, ia, né, clamar. Então, nós vamos falar de como ter acesso àquele que é muito maior do que qualquer presidente de qualquer nação da Terra. Nós vamos falar do nosso acesso ao Senhor Deus, o Criador do céu, da terra e tudo que neles há. Então, é algo muito tremendo. E nós vamos falar disso através de um salmo. O que é salmo? É o cântico sagrado dos hebreus e dos cristãos em forma de poemas. Então, vamos ver o Salmo 142. Eu vou ler aqui os versículos 1, 2, 3, 6 e 7. O 1 diz assim: com minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, vemos uma sequência de coisas que o salmista está falando e a gente vai examinar. Vamos começar pelo clamar. Né? Ele falou, clamei. E o que é clamar? É clamar, é pedir insistentemente, é rogar, é pedir demonstrando humildade, é suplicar, pedir humildemente com insistência, é instar. Instar já é solicitar insistentemente, é insistir com frequência. O salmista clamou, então ele se descobriu diante do Senhor e está mostrando um caminho que nós também podemos nos expor com toda a sinceridade diante do nosso Deus. Veja que essa exposição não é humilhação, você ser humilhado, é você ser humilde, é você se colocar numa posição de que você reconhece a grandeza do Senhor. Então, ele já colocou no próprio salmo o significado do clamar, porque está escrito, suplicou, derramou sua queixa perante a face do Senhor, expôs toda a sua angústia. Ele se expôs diante do Senhor, não teve vergonha de dizer que estava angustiado. Isto mostra fragilidade, demonstra humildade. E está escrito que o Senhor exalta os humildes e abate
os soberbos. Então, aqui já tem uma receita de você se achegar com humildade, reconhecendo a grandeza do Senhor. Isso já é algo tremendo. Então, no Salmo nós lemos, né, sobre a vereda, que ele estava numa vereda. O Senhor conhece a nossa vereda. Foi dito, então conheceste a minha vereda. Então o salmista já falou, o Senhor conhece. Então, e o que é vereda? É um caminho apertado ou sem espaço. E significa rumo, direção. Qual que é a sua vereda? Qual o seu caminho, sua direção? Assim o Senhor conhece o nosso caminho, nosso rumo, nossa direção, mas Ele quer que a gente se exponha diante dEle. Ele sabe, Ele conhece os nossos corações, mas Ele quer ouvir o nosso pedido insistentemente, porque Ele se agrada dos humildes. Ele quer construir em nós a perseverança. Ele quer que a gente não desista. Por isso que você tem que insistir. Você orou uma vez, não está escrito que é na primeira vez. Tem um tempo certo. Qual é o tempo? É tempo do nosso treinamento. Tempo de que até que a perseverança seja construída em nós, até que a firmeza seja construída em nós. Esse é o tempo, né, do Senhor. E olha, você não está falando para uma porta, você está falando para alguém que ouve. Então, o Senhor, nosso Deus, nos ouve. Olha o que está em outro salmo, o 34:17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais um salmo, 69:33, que diz assim, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Desta maneira, então, nós podemos nos achegar com confiança diante do nosso Deus. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir nossa súplica e atender nosso clamor. Então, você não está conversando com a porta, você está conversando com o Senhor de toda a terra, o Deus dos céus. E Ele o quê? Ele nos faz bem. Olha só o verso 7, né, desse salmo que a gente está trabalhando, que é o 142. O Senhor não só faz, como já fez, pois está escrito, me fizestes bem. Isso significa que o Senhor já atendeu o clamor do salmista e da mesma maneira atenderá ao nosso. Então, nós podemos nos achegar com confiança diante dele. Alguém já percorreu esse caminho e nós podemos seguir. É a voz da experiência. O salmista, ele clamou e foi ouvido. E nós também podemos clamar e sermos ouvidos. Então, ele quem o Senhor nosso Deus atende nosso clamor, mas ele espera algo em troca. Ele não precisa, mas ele quer que o louvemos. Por isso eu disse lá no começo que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. É o objetivo da nossa vida, nós existimos para isso. Parece estranho, né? Mas veja o que está lá escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 12. Com o fim, com a finalidade, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Então, Deus, ele enviou Jesus. Jesus é a imagem do Deus vivo. Jesus é a imagem, é a figura, né? É a realização daquilo que foi prometido, né? Em tempos, desde quando Deus criou a terra, ele prometeu o enviado, o ungido, e Jesus veio e cumpriu tudo a respeito dele, que estava escrito. Então, nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E no verso 7 está escrito, para que louve o teu nome. Então, pode até parecer difícil de entender, mas nós existimos para o louvor da glória do Senhor. A nossa vida é para louvar ao Senhor. Então, o salmista está lá clamando, né? Está em angústia, está em aperto, está lá, né, buscando direção. E aí ele fala, para que louve o teu nome. Ele traz o objetivo da nossa existência. Então, assim, o Senhor quer que nós nos derramemos diante dele, mas em uma atitude proativa, disposto a louvar, crendo que ele atenderá nosso pedido. Devemos ser gratos, pois não será só uma vez
que estaremos indo à presença dele. Vamos lembrar que ele já atendeu vários pedidos, então a gente pode chegar com confiança. E sabemos que há um tempo, pode não ser hoje, na primeira oração, mas nós estamos aprendendo a perseverança, então certamente a gente vai fazer mais uma, mais duas, mais três. Mas Deus é soberano, ele pode, de repente, atender um clamor de primeira. Não tem assim, só na 10ª vez, não. Mas ele nos quer ensinar a perseverança, então por isso ele pede que a gente peça com perseverança, com insistência, né? Então, nós devemos ser gratos constantemente. A gratidão conduz a louvar. Você vai falar, gente, por que eu devo agradecer a Deus? Primeiramente, você está respirando, está vivo aqui na Terra. Isso é algo que pode passar despercebido, mas você poder respirar, poder falar, poder enxergar, poder exercitar todos os seus sentidos já é algo maravilhoso. Então, você sendo grato, você está iniciando o louvor. O começo do louvor começa com gratidão. E olha só, Deus é tão maravilhoso que além de atender nosso clamor, ele ainda nos dá boa companhia. Olha só o que está escrito no verso 7. Os justos me rodearam. Andar no meio do justo faz bem. Olha só, o Provérbios 2:20 diz assim: para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Veja a bondade do Senhor. Ele, além de tudo, te dá boa companhia. Então, clame ao Senhor, busque por Ele com humildade. Ele vai atender seu pedido e ainda vai te dar boa companhia. Você vai aprender ao lado dos justos. Então, hoje a mensagem vai ser mais breve do que costuma ser, né? Então, eu vou te perguntar a cada um de vocês que me ouve: e vocês? Vão clamar ao Senhor? Vão usar do acesso livre que tem ao que é maior do que qualquer homem ou mulher na terra? Ou você vai ter aquela atitude de soberba? Aquela atitude, eu não preciso de Deus. Aquela atitude que diz assim: Deus é criatura do homem. A gente que cria. Você que pensa. Você que pensa. Entende? Então, a sua soberba é tanta que você não consegue saber nem o tamanho da sua pequenez. Então, gente, aqui está uma oportunidade. Não tem que ser longa. Às vezes, certas verdades são ditas de forma curta. E aqui hoje eu estou querendo dizer para vocês: se exponham diante do Senhor. Se descubra diante de Deus. Saiba que você pode confiar, que Ele não vai te menosprezar. Ele não precisa disso. Ele é acima de tudo. Ele não precisa, ele não está competindo com você, porque você está passando dificuldade, você está angustiado. Clamar é mais do que uma oração rápida, é suplicar insistentemente, é pedir com frequência o favor do Senhor, na confiança de que Ele atenderá. Aliás, Ele tem prazer em que você se converta e viva uma vida em abundância, é o que Ele tem para você. Ele quer que todos se arrependam e creiam. E, infelizmente, esses tempos, né, que a gente vive, é um tempo que as pessoas têm até dificuldade de perceber que elas precisam. Porque a gente fala assim: Jesus é o Salvador. E as pessoas: Salvador de quê? Não precisa de salvação, não. Isso é muito comum a gente ouvir. Quer dizer que a pessoa não tem noção ainda do seu tamanho, da sua pequenez. E que nós somos criaturas que Deus fez para o louvor da sua glória, que Deus fez para que tenha comunhão. Ele quer ter comunhão. Ele preparou tudo. Ele teve um plano que tem começo, meio e fim. Ele começou no Jardim do Éden, ele fez uma aliança com o seu povo Israel. Ele fez uma aliança com a igreja e Jesus veio, se manifestou. Ele morreu e ressuscitou, ele não tinha que morrer, porque ele não tinha pecado, ele não tinha dolo, nada. Mas morreu no nosso lugar. Por que a gente merecia morrer? Pelo tamanho da nossa arrogância,
pelo tamanho da soberba, que a gente acha que é maior do que o mundo inteiro, acha que é maior do que o outro. Olha, é muito triste, sabe? A gente vê o homem cada dia mais arrogante, cada dia mais distante da felicidade, da vida, da plenitude. Como diz, né, Bauman, a modernidade líquida. Hoje tudo estragou, joga fora, né? Você não tem... Quer dizer, é um aspecto que ele enxerga, né, de que as coisas são muito rápidas, muito líquidas. Mas nem tanto assim. O Senhor continua sólido, o Senhor continua firme, a terra continua dando as suas voltas ao redor do sol. As coisas continuam mais firmes, querem te fazer crer que nada mais tem segurança, que o risco é total. Não, nele não há risco. Nele há firmeza, nele há certeza de salvação, nele há certeza de que ele quer que você tenha um futuro bom. Ele preparou tudo para você viver uma vida e uma vida boa. Creia nisso, dê um voto de confiança. Olha, Jesus é a expressão da glória de Deus manifesta aqui na terra. E quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo que em nós habita, para falar aquilo que o Pai fala lá no trono e nos comunicar. Então nós temos acesso direto ao Pai. E é esse acesso, é essa porta que eu estou querendo dizer para vocês que existe. O clamor é uma dessas maneiras de você se achegar ao Pai com confiança. Ele vai ouvir e vai atender ao seu pedido insistente, porque Ele te ama. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter essa semana, uma semana tremenda, uma semana de vitórias. Mas, para ter vitória, tem que ter o quê? Tem que ter luta. E o Senhor nos preparou para lutar. O Senhor quer que nós construamos uma resiliência, que sejamos fortes, que não nos abatamos com qualquer situação. Mas Ele quer forjar em nós homens perseverantes, homens fortes, homens e mulheres, né? Lógico. Então, gente, é isso que eu queria deixar essa semana para a gente refletir. Reconheça a sua pequenez. Isso não é vergonha. Na verdade, isso é condição. Por quê? Porque é o Senhor que se abaixa até a terra, não somos nós que nos elevamos ao céu. É o Senhor que se oferece a você. Você só tem que reconhecê-lo. E reconhecê-lo faz você se reconhecer. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. E eu quero te convidar. Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode orar agora e pedir para Ele entrar no seu coração, fazer morada, recriando o seu espírito e será salvo e iniciará um processo de salvação da sua alma, que é as emoções, vontade e mente, que é a salvação, o caminho, as escolhas corretas aqui na terra. Agora, se você já conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e quer se aprofundar na palavra, quer conhecer a Jesus para confiar cada vez mais nele e assim não ser abalado, eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. Você pode escrever para o meu e-mail, carminha47@gmail.com, e nós vamos combinar uma hora para fazer isso. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e lembre-se, você tem acesso ao Senhor dos Senhores. Basta você clamar, você pedir, você se humilhar, mas não a humilhação vergonhosa, a humilhação de reconhecimento do seu tamanho, da sua pequenez, e o Senhor está de braços abertos para te receber. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigada. E aí, lembrando de novo, né? Vai lá, assina o canal, clique no sininho para saber quando outros vídeos forem postados, compartilhe essa palavra. Então, muito obrigada, Deus te abençoe.